Celso Augusto Daniel foi professor, engenheiro e político. Filiado ao PT, foi prefeito de Santo André, município do estado de São Paulo, entre 1989 e 1992. Depois disso, foi deputado federal por São Paulo em 1995 e 96, quando renunciou ao cargo para disputar novamente a prefeitura de Santo André. Venceu e, no ano de 2000, disputou a reeleição. Venceu mais uma vez e exerceu o cargo até janeiro de 2002, quando aconteceu a história que eu vou contar a você a partir de agora. Na noite de uma sexta-feira, 18 de janeiro de 2002, Celso Daniel foi até o restaurante Rubaiá, localizado na Alameda Santos, em São Paulo, para jantar com o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra, com quem Celso Daniel já tinha uma relação profissional e pessoal de longa data. O Sombra era, inclusive, naquele momento, assessor e braço direito de Celso Daniel na prefeitura de Santo André. Após o jantar, os dois deixaram o restaurante no carro de Sombra, uma Mitsubishi Pajero preta blindada. Testemunhas relataram ter visto o carro dirigido por Sombra passando em alta velocidade nas ruas de São Paulo, sendo perseguido por outros 3 veículos, uma Chevrolet Blazer, um Volkswagen Santana e um Fiat Tempra. Na rua Antônio Bezerra, na zona sul de São Paulo, os perseguidores teriam conseguido fechar a Pajero preta, obrigando-a a parar na pista. Os criminosos desceram então dos seus carros e começaram a atirar na direção dos 2 ocupantes da caminhonete, que era blindada, e os disparos não atravessaram a proteção da blindagem. Mas, por algum motivo, as portas da Pajero estavam destravadas. Os criminosos abriram então as portas, tiraram Celso Daniel e Sombra do veículo, colocaram o prefeito em um dos seus carros e fugiram do local, deixando Sombra para trás, que logo em seguida, segundo ele, ligou para a polícia. Isso aconteceu na noite de 18 de janeiro, sexta-feira. No domingo pela manhã, dia 20 de janeiro de 2002, o corpo de Celso Daniel foi encontrado em uma estrada de terra no município de Juquitiba, a mais de 60 quilômetros de Santo André. A autópsia realizada no corpo apontou que Celso Daniel havia sido torturado e assassinado com tiros. As investigações começaram e, dali para frente, as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. O Ministério Público apontou Dionísio de Aquino Severo como um dos sequestradores de Celso Daniel. Dionísio havia sido resgatado um dia antes do sequestro de um presídio em Guarulhos, em um resgate cinematográfico, por sinal. Criminosos tomaram como refém um piloto de helicóptero, obrigaram ele a fazer um voo, pousar dentro desse presídio para resgatar 2 presos e fugir do local. Um desses presos era Dionísio, que teria sido resgatado justamente para fazer o sequestro. Pois bem, cerca de 3 meses depois do sequestro e assassinato de Celso Daniel, Dionísio foi preso. Alguns dias depois da sua prisão, ele afirmou que teria algumas revelações para fazer sobre o caso. 2 dias depois dele ter afirmado isso, mas antes ainda de ser ouvido, ele foi assassinado enquanto conversava com a sua advogada no parlatório do centro de detenção em que estava preso. O fato curioso é que ele foi assassinado com cerca de 60 facadas, a maioria delas na região do traseiro. Isso aconteceu em abril de 2002. Em novembro de 2002, um amigo de Dionísio, conhecido como Sérgio Orelha, que inclusive havia abrigado Dionísio em sua casa após o assassinato de Celso Daniel, também foi assassinado dentro da sua casa. Antônio Palácio de Oliveira, o garçom que sempre servia Celso Daniel naquele restaurante e que havia servido, inclusive, ele e Sombra na noite do sequestro, foi outra pessoa assassinada em relação a esse caso, em fevereiro de 2003. A morte de Antônio teve uma testemunha, Paulo Henrique Brito, também garçom.